No Globo Esporte você vê o que ninguém viu na derrota do Internacional. A bola ia saindo até que... A bola não saiu, não. A bola não saiu. O Sport venceu o Inter. E agora o Flamengo está dependendo apenas dele mesmo para ser campeão. Nunca um secador funcionou tão bem. É realmente impressionante. Olha, uma boa tarde para você. Você vai ver no Globo Esporte a derrota do Inter, notícias do Flamengo, derrota do Vasco, sofrendo na zona de rebaixamento. Mas primeiro o Botafogo, que já está rebaixado, né? E segue na reconstrução para a próxima temporada. Em um ano de rebaixamento, de tantos erros, o que fica de positivo? O que se pode aproveitar de 2020 em 2021? O futuro do Botafogo precisa nascer dentro do Botafogo. Revelar jogadores é a saída, a única saída. Nos últimos jogos, a juventude tomou conta. Contra o Grêmio, a média de idade dos titulares não chegava nem a 21 anos. Apesar dos resultados negativos, esses jovens jogadores mostraram potencial para serem aproveitados na próxima temporada. Esses garotos acabam sendo utilizados e aqueles que têm aí uma boa performance são aqueles que, obviamente, vão ter continuidade. Ainda faltam 3 rodadas para o fim do Brasileirão, mas a reformulação do time para a próxima temporada já começou. O elenco vai passar por grandes mudanças, mas hoje a prioridade da diretoria é definir quem será o novo treinador. Quando for escolhido esse profissional, ele vai contar não só com o meu apoio aqui, mas de todos os demais membros aqui da comissão técnica e apoio do clube. O próximo jogo é sábado contra o Goiás em Goiânia. Por enquanto, Lúcio Flávio segue no comando, em busca de soluções em meio a tantos problemas. Estreou hoje, já está disponível lá no Globoplay a série Doutor Castor, contando a história de Castor de Andrade, o bicheiro que usou futebol, carnaval, para expandir negócios fora da lei. Faz quase 2 décadas e meia que ele se foi, mas as digitais ainda estão por aqui. Castor pensava o jogo do bicho como uma corporação e fez muita coisa no carnaval inspirado nesse conceito de coletividade que ele criou. E parece que Castor de Andrade ainda está aqui também. Todo mundo que nasce em Bangu tem um pouquinho de Castor de Andrade. Ele fez um esforço incrível para sair das páginas policiais, entrar na página do carnaval, entrar na página de esportes. Um homem que com grana... Manda assinar um cheque, manda pagar logo os 10 milhões no banco, deixa aí. E poder, pôs um clube desconhecido na vitrine. O Bangu era um time pequeno com dinheiro. Muitas vezes com práticas condenáveis. Ele entra dentro do campo, mete a mão aqui na perninha dele, que ele tinha a arma, e botou a arma na mão e saiu correndo atrás de juiz, mano. O Bangu de Castor foi finalista do Campeonato Brasileiro. Desviada! O Bangu é um clube de bairro que se tornou um clube de Libertadores da América por causa do Castor. Um time que fez jogador sair do subúrbio para a seleção. O jogador do Bangu sair do Bangu diretamente para a seleção numa época de Zico, Sócrates, Falcão, por si só já mostrava quem era o Marinho, quem foi o Marinho. E quem foi Castor, vários episódios em campo ajudam a explicar. Um deles ocorreu aqui em Moça Bonita, no ano de 1983. Curiosamente, num jogo do futebol feminino que dava os primeiros passos no Brasil. O estádio estava cheio e todo mundo que entrou, seja de graça, ouvindo até a bilheteria, pagando o ingresso, presenciou o que poderia ter sido um massacre. As cenas mostram o massacre e eu não vi nada disso. Assim que o árbitro encerrou o jogo com vitória do Radar sobre o time da casa. Ele corre em direção ao árbitro, aqueles leões de chácara atrás dele, e o árbitro é espancado na frente das câmeras. Quem mandou agredir, eu vi quem foi, e foi o dirigente Castor de Andrade. O que esse homem que fez isso na frente das câmeras, tipo um árbitro de futebol, seria capaz de fazer quando não tem ninguém olhando? É esse bicheiro, cartola da bola e da festa, o personagem central de Doutor Castor. Documentário original do Globoplay em 4 capítulos. O esporte nos ajuda a contar histórias que não ficam apenas no esporte.
E a história do Castor é uma história que fala muito de Rio, de samba, de carnaval, de crime e, claro, de futebol. Por muito tempo, um homem paparicado pela mídia, protegido pela polícia, ignorado pela justiça. Você já foi assaltado, Castor? Já, mas como é que diz? Eu dei uma sorte muito grande porque o assaltante me reconheceu e pediu desculpas e foi embora. Transitava nesses dois mundos com muita tranquilidade. O mundo das pessoas cultas e o mundo da violência, dos crimes vermelhos, né, de sangue. Doutor Castor mostra apogeu e queda. Os bicheiros não podem ser julgados nem com privilégio, nem com rigor, nem com perseguição. Devem sim ser julgados com humanidade. De um ser admirado, amado, odiado, temido. Il capi de tutti capi, quer dizer, o chefe de toda a máfia. Doutor Castor de Andrade, fenômeno. O rei da cocada no futebol, no samba e na contravenção. E tenho título, pai. Já já o empate do Fluminense e o Vasco numa situação desesperadora. O Fluminense ficou no empate 0-0 com o Atlético Mineiro e ainda não conseguiu garantir matematicamente a classificação para a Libertadores. O relógio marcava 9h21 da noite. Ainda faltavam 10 minutos para começar o jogo. Mas repare aqui embaixo na imagem. O São Paulo entrou em campo antes de todo mundo e não para de andar aqui na beira do gramado, né? Quem perdeu a paciência com o argentino foi Nenê. Cala a boca, cala a boca! O clima de tensão é porque as duas equipes estão brigando na parte de cima da tabela. Foi uma noite de homenagens no Maracanã. Lucas Claro homenageou o pai dele. Pedro Barbosa faleceu de Covid-19 no dia anterior ao jogo. Mas o zagueiro fez questão de ir para a partida e jogou com o nome do seu Pedro nas costas. O Fluminense levou uma faixa de apoio ao João Emanuel, menino de apenas 1 ano que sofre com uma doença degenerativa que o medicamento custa 12 milhões de reais. Fred entrou com o nome dele na camisa. Foi do Lucas Claro a primeira chance do jogo, logo aos 4 minutos. Uma das poucas oportunidades do primeiro tempo. Olha o toque do Lucas Claro, a bola vai pela linha de fundo. O zagueiro ainda teve o dedo da mão deslocado neste lance com o chileno Vargas. A imagem é forte. Sampaoli continuava agitado, mas ele não era o único ligado na partida. Olha essa matada de bola do Nenê. Olha o domínio do Nenê. Vovô tá on, segundo ele. Fred chutou essa bola para fora. A única finalização dele no jogo. O atacante saiu no fim do primeiro tempo machucado. No lugar dele, Marcão colocou o jovem John Kennedy, de apenas 18 anos. Na primeira chance que teve, ele se embolou com a bola. Na segunda, caiu dentro da área. O árbitro esperou a análise do VAR, que não viu pênalti na jogada. Este jogo contra o Atlético Mineiro poderia garantir a classificação do Fluminense para a Libertadores. Para isso, bastava uma vitória aqui no Maracanã. Reparou ali atrás no telão a placa de acréscimos? Foram 7 minutos muito animados. Marcos Felipe fez esta defesaça no chute de Guilherme Arana. Pega forte de canhota, espalma Marcos Felipe! O Fluminense respondeu. Everson! E não foi uma, nem duas. Explodiu no Júnior Alonso e foi pela linha de fundo. Mas 3 vezes em apenas 4 minutos. O goleiro Everson do Atlético Mineiro brilhou. E por um detalhezinho, a gente não conseguiu sair com a vitória, mas muito orgulhoso de tudo que eles fizeram hoje na partida. Agora o Fluminense enfrenta o Ceará na próxima rodada fora de casa e continua com boas chances de conseguir a vaga na Libertadores. O pensamento é esse, de ir para lá e trazer essa pré-Libertadores logo para casa. 42 do segundo tempo e o Thiago Volpi, goleiro do São Paulo, fez isso contra o Ceará. Saiu driblando, tocando. Deu certo. Foi corajoso demais o Volpi. Só que a coragem deu mais confiança. 5 minutos depois, ele tentou de novo. Léo Chu apertou, ganhou! Léo Chu vai fazer! Gol! Que atrapalhada, Volpi. Menos mal pra ele que o Luciano empatou aos 50 minutos.
1-1 e o São Paulo segue sem vencer em 2021. Na partida entre Corinthians e Atlético Paranaense, clima leve antes de a bola rolar. Mas era confronto direto por uma vaga na Libertadores. E foi só o jogo começar que não faltou golaço! O primeiro veio numa jogadaça do Mosquito. Que toca foi essa? Que chapéu foi esse? Mosquito! Depois foi a vez do Abner pegar na veia pra empatar. Golaço! Isso aí se repetiu mais 2 vezes. O Corinthians marcava. Gabriel! Gol! E o Atlético empatava. Cássio soltou o Canezinho. Gol! De novo, o Corinthians marcava. Olha o Gustavo. Bateu! Gol! E o Atlético, pela 3ª vez no jogo, buscou o empate. Eu acho que não para por aí. Mas parou sim, Casão. Final 3-3. Olha só, faltam só 3 rodadas e a vantagem do líder internacional para o Flamengo é de 1 pontinho. O Brasileirão incendiou porque o Sport venceu o Inter no Beira-Rio. O líder internacional não perdia. Havia 12 jogos. Mas a gente continua líder, vamos continuar batalhando, vamos vencer esse campeonato. Até ontem, o Inter só tinha perdido uma vez no Beira-Rio, nesse Brasileirão. A gente sabe que deixou escapar uma chance de abrir uma vantagem, mas ressaltamos entre a gente que continuamos líderes, fizemos por merecer essa liderança, né? A distância para o vice-líder Flamengo caiu para 1 ponto. Nós ainda somos líderes. O Inter só depende de si. E o Flamengo voltou a depender dele próprio, porque recebe o Internacional no Maracanã na penúltima rodada. A vitória do Sport sobre o Inter começou no chutão que deixou o Wendel sozinho com o Marquinhos. Aí o Marquinhos ganhou a dividida, disparou na direção do gol do Marcelo Lomba. O Wendel correu atrás e derrubou o Marquinhos. Vermelho para o Wendel, claro e manifesta a chance, tá expulso o Wendel. Aos 26 minutos do primeiro tempo. Para piorar, o passe errado do Rodrigo Dourado virou um contra-ataque no pé do Marcão, com direito a um drible bonito até o gol. Marcão bateu pro gol! Gol! Um lindo gol de Marcão! 3 minutos depois, o Inter empatou. Canhota do Patrick. Aí, o Patrick do Sport cruzou forte. A bola subiu, mas subiu muito. O goleiro Marcelo Lomba achou que ela tinha saído. O Júnior Tavares acreditou até o fim e tocou para o Dalberto marcar enquanto o Inter pedia tiro de meta. A bola sai de quadro, a gente não consegue ver. Ela quica dentro e continua. Até o Abelão perguntou, mas não saiu. Mas o comportamento de uma equipe que está brigando pelo título não pode. Ela tem que olhar e se concentrar até o fim da jogada e o apito do juiz. No segundo tempo, Caio Vidal fez a jogada mais bonita do Inter, mas parou na trave. Olha só, trivela, 3 dedos. Já no desespero pelo empate, o Inter teve aquela chance nos acréscimos que todo mundo bota a mão na cabeça quando vai para fora. Subiu a bomba de Yuri Alberto! Acabou 2-1 Sport e se afastou da zona de rebaixamento. A 3 jogos do fim, o Inter continua na liderança e dependendo dele mesmo para ser campeão. Olá, boa tarde. Com a derrota do líder internacional, o vice-líder Flamengo volta a depender apenas dele mesmo para ser campeão brasileiro. Isso porque daqui a 10 dias tem Flamengo e Inter. Antes, domingo no Maracanã, o Flamengo enfrenta o Corinthians. Mas o duelo que pode decidir o campeonato está na cabeça dos jogadores. É só reparar na troca de palavras do Arrascaeta na entrevista de hoje. A gente vai seguir na mesma linha, na mesma pegada, treinando para vencer o Corinthians primeiro. Para o Flamengo garantir o título, precisa vencer as 3 partidas que restam. E o jogo contra o Inter vai ser no Maracanã. A gente vai ter a obrigação de ganhar deles em casa. E por isso, a Arrascaeta foi tão repetitivo na entrevista de hoje. Cada jogo vai ser
vai ser uma final, nos quedam 3 finais, chegar a essas 3 finais da melhor forma. A primeira delas, contra o Corinthians, vai ser o jogo de número 100 do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. Certamente que a gente fica muito feliz, tomara que a gente possa ganhar esse jogo para ser um dia especial. E o Vasco, hein? Jogou muito mal, perdeu feio pro Fortaleza e se complicou na luta contra o rebaixamento. Luzes apagadas e um silêncio de fim de festa na Arena Castelão. Festa pro time da casa, né? Àquela altura, o serviço do Fortaleza já estava feito. Um sentimento de muita vergonha mesmo. O Vasco, eu repito, eu estou bastante impressionado com o que eu estou vendo do time do Vanderlei Luxemburgo hoje. Cara, o treinamento foi excelente. Eu não tinha visto ainda o time treinar da forma como treinou nesses 2 jogos, nesses 2 treinos que nós fizemos no domingo e na segunda-feira. Então eu estava totalmente esperançoso que nós íamos chegar aqui em Fortaleza e jogar um grande jogo. Deu tudo errado. A gente tinha uma ideia de jogo, de tentar sair jogando, envolver o time deles. E infelizmente a nossa saída de bola não deu certo. Fortaleza e Vasco, um confronto direto contra o rebaixamento, é o jogo que lança a pergunta: quem aqui vai ser rebaixado? Quem vai bater na trave? Com 1 minuto de jogo, Carlinhos recebeu do Benítez e carimbou o poste. E fica assim, ó, desesperado. O desespero mesmo viria 5 minutos depois. O David passou como quis, tocou pro Igor Torres fazer o primeiro gol dele no profissional. O chute cruzado fora do alcance do Fernando Miguel. Parecia mesmo um jogo de jovens contra veteranos cansados. O David mais uma vez ficou livre. Dessa vez, ele mesmo fez. O Fortaleza amplia no Castelão. O terceiro do Fortaleza veio no segundo tempo. Fernando Miguel tocou para o Marcelo Alves totalmente na fogueira. Eles não contavam com a astúcia do Osvaldo. A escapada do Osvaldo, cruzou para a área de primeira. Gol do Fortaleza, Romarinho. 3-0. O Cano diminuiu na sequência. Vai ver o chute do Peck, deu rebote, Cano! Pegou a bola, saiu correndo. Vamos que ainda dá tempo, gente. O gol vai ser revisto por causa de uma possível falta no Romarinho. O gol foi anulado, rapaz. Não valeu o gol do Vasco, não valeu o gol do Cano. O juiz foi checar o VAR e pegou a falta do Henrique no Romarinho lá no início da jogada. Que noite horrível pro Vasco, hein? O Fortaleza está em 15º lugar e abriu 4 pontos de distância para o Vasco, que é o primeiro na zona do rebaixamento. E no domingo a missão é ainda mais complicada. O Vasco enfrenta o líder Internacional. Nós temos que ter essa consciência de que a coisa não acabou. Se nós tivermos isso aí, nós estamos aí em condições de poder manter o Vasco na primeira divisão. Tô indo embora, mas antes te aviso que daqui a pouco, 3 da tarde, tem a final do Mundial de Clubes, gente. Bayern de Munique e Tigres do México, você pode ver ao vivo no Sport TV. 2 notícias para terminar: Botafogo vendeu o atacante Pedro Raul para o Kashiwa Reysol do Japão e o Neymar machucou a coxa esquerda num jogo do campeonato francês. Vai ficar fora dos jogos do Paris Saint-Germain por pelo menos 4 semanas. É isso, gente. Uma boa tarde para você. A gente se encontra aqui.